Beleza! Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E nós estamos aqui para trazer para vocês um resumão aí sobre a história do Brasil. E nessa aula nós vamos trabalhar especificamente aí sobre os 200 anos de independência do Brasil e sua relação com o sujeito histórico, com a democracia e com o acesso aos direitos humanos. Vamos começar! Então, como nós estamos trazendo aqui para vocês sobre a democracia e os direitos humanos do bicentenário do Brasil, nós vamos trazer para vocês a discussão de como aconteceu esse processo de acesso aos direitos humanos, como aconteceu o processo de democratização do nosso país, como se construiu. Primeiramente, nós temos aí as comunidades que formaram o Brasil. De início, nós vamos ter então, as comunidades indígenas estavam por aqui e foram os primeiros povos que habitaram as Américas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, elas já tinham toda a constituição do que era ser um povo, todos os seus valores, todos os seus costumes. E quando os portugueses vieram, eles destruíram toda essa estrutura étnica social que já estava construída aqui. Eles também entraram em conflito com os valores que os indígenas possuíam. E os indígenas também entraram em conflito com os valores que os portugueses tinham. Logo, nós vimos que a construção do direito ficou muito prejudicada, porque essa comunidade indígena ela vai ser massacrada por ela ter recursos inferiores e menos tecnologia do que os portugueses. Então, de início, nós já percebemos que o acesso à igualdade, o acesso como sujeito de direito não foi atribuído aos índios, ou seja, eles não eram um sujeito inerente do direito, eles não tinham o direito que os portugueses tinham, ok? Os portugueses vieram aqui em busca de um possível caminho para as Índias. Eles não estavam preocupados com essas terras brasileiras, até porque os índios que moravam aqui tinham uma cultura totalmente diferente e eles não queriam e não estavam adaptados ao comércio, à vida de mercadorias que os portugueses buscavam tanto no caminho para as Índias. Ok? Então você percebeu aí, no início, os portugueses vieram aqui em busca de explorar o continente. Na verdade, eles queriam um caminho, uma rota comercial para conseguir as tão famosas especiarias que eram necessárias para manter o funcionamento da máquina capitalista mercantil que era o que os países lusitanos. Beleza? No início, o Brasil, na verdade, parecia uma terra de ninguém. Apareciam por aqui vários países, caso coroas, né? Espanha, franceses, holandeses, por aqui para explorar o território brasileiro. Então, os portugueses tentaram estabelecer as capitanias hereditárias, mas as capitanias hereditárias foram um fracasso. Somente algumas conseguiram apoio financeiro de judeus ricos, sefardita, e aí tiveram sucesso, mas a maioria fracassaram. Então, Portugal estabeleceu o governo geral de Tomé de Souza, que criou a nossa primeira capital, que foi Salvador. Salvador vai ter um pouquinho de pessoas, um grupo de pessoas vai começar a se estruturar, mas ainda não vai ser uma capital de maioria negra, porque os negros ainda não estão no Brasil, porque Portugal está passando ainda está construindo ainda suas colônias na África e ainda vai estabelecer o tráfico de escravo, ok? Com o estabelecimento do governo geral, de Tomé de Souza, finalmente nós vamos ter o processo de exploração acontecendo no nosso país. E a primeira processo de exploração vai contar com a mão de obra dos indígenas, nós vamos ter a plantation de cana-de-açúcar. Então, que é uma plantation? Uma monocultura
num latifúndio estabelecido e o financiamento dessa, dessa produção através de banqueiros, no caso, banqueiros judeus sefaditas, vão financiar todo o dinheiro para que possam ter essa plantação. A mão de obra não vai precisar pagar, porque são de escravos, ok? E o produto vai para a capital. Lá vai ser refinado e distribuído para toda a Europa. Então vai se estabelecer esse comércio no Brasil, que vai ser uma grande produção e começar a produzir bastante dinheiro para Portugal, e Portugal vai começar a explorar esse comércio. Lembrando que, na verdade, Portugal ele não explora diretamente esse comércio, ele usa atravessadores, ele arrenda a terra, ele não toma conta verdadeiramente é, do território brasileiro. Ele simplesmente fornece para pessoas explorarem o território através das plantations e não fornece dinheiro nenhum para esse processo. Quem fornece são os judeus, e a mão de obra para trabalhar, para conseguir fazer esse produto chegar no mercado consumidor, é a mão de obra escrava dos indígenas. A escravidão vai ser dos recursos que Portugal vai utilizar para a produção de sua monocultura. Porém, a escravidão dos indígenas da terra local, no caso do Brasil, vai ser um fracasso geral, porque os indígenas não se adaptam. Então, Portugal, nas suas colônias da África, ele resolve fazer o tráfico de escravos e vão adaptar os navios, que eram navios mercantes, que transportavam materiais de um lugar para outro através do Atlântico, enfim, e vão adaptar esses navios para colocar os negros. Então, os negros vão ficar dentro desses navios de forma adaptada. Então, eles vão ser colocados um por cima do outro. Vai ser um horror, uma coisa bárbara, uma coisa é, com falta de higiene extremos, sem alimentação adequada. As pessoas vão morrer, vai ter várias pessoas adoecendo com diarreia e não vai ter alimentação adequada, e muitos desses negros vão morrer ao atravessar o Atlântico. Aqueles que chegarem ao Brasil vão ser vendidos e comercializados e utilizados para o trabalho na cana-de-açúcar. Ok? Tudo estava bem até que acontece a União Ibérica e Portugal vai deixar de ser um reino. Mas como isso acontece? Bem, há uma conspiração do Filipe II, que tinha o seu primo governando Portugal. O que acontece? Acontece a Batalha de Alcácer Quibir. Nessa batalha, o então governante de Portugal, o rei de Portugal, morre. E aí, o Filipe aproveita-se da situação e faz a União Ibérica. E o que é a União Ibérica? Junta-se Portugal e Espanha em um único reino. Só que a Espanha já tinha todas as suas colônias nas Américas e ela tinha que administrar as colônias da América, o Brasil e as colônias de Portugal. Só que a exploração econômica dos espanhóis era muito cruel e violenta, né? E eles tentavam expoliar de fato os países ou as terras que eles dominavam. E não aconteceu diferente nas terras portuguesas. Eles não ligavam muito para os negócios estabelecidos pelos portugueses e eles saíram destruindo praticamente todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. No Brasil, eles trouxeram a Inquisição. A Inquisição começou a perseguir lá os judeus sefaditas que estavam no Brasil, que estabeleciam, de uma certa forma, todo aquele comércio da cana-de-açúcar. E eles também tiveram que fugir ou
tentar algum tipo de proteção. Existem registros, inclusive, de é, da Inquisição no território brasileiro. E os inquisitores vieram justamente com o apoio da coroa espanhola. Olha só, com todo esse ribuliço acontecendo aqui no Brasil e aquele comércio que era estabelecido com os holandeses, tal, do financiamento da cana-de-açúcar, começou a declinar grandemente aqui no Brasil, justamente por causa dessas questões que aconteciam aqui no nosso país. Mas porque a Espanha estava tão interessada em perseguir os judeus sefardita? Olha, a própria Espanha já havia expulso esse povo lá de seu território e quando anexou Portugal também expulsou os judeus de seu território. Mas por que ela fazia? Justamente porque esses judeus, eles eram os credores da Espanha. Ou seja, a Espanha tinha um interesse muito grande em se livrar dos seus credores, e uma das formas que ela fez foi justamente usar a perseguição religiosa para conseguir isso. E ela tentou expulsar de suas terras justamente os judeus e os protestantes, que eram os principais credores da Espanha. Ok. Então, pessoal, olha só o que acontece aqui no Brasil. Com o avanço aí da coroa espanhola, acontecem as bandeiras. Os bandeirantes, as bandeiras e as moções são entradas no território brasileiro para aumentar, que vai aumentar esse território em busca de recursos. Na verdade, os bandeirantes são pessoas que vão explorar, são caçadores de índios, são pessoas que na verdade, são grandes exploradores. Eles têm mais preocupação financeira, eles não são aclamados muitas vezes como heróis nacionais, mas na verdade eles não são nada de heróis nacionais. Né? Eles são mercenários e caçadores de índios e buscam riquezas, certo? Então, esse pessoal aí, eles conseguem encontrar ouro em território brasileiro. Mas em meio a essa busca por riquezas, a coroa portuguesa vai se reestruturar e vai expulsar os espanhóis lá de suas terras e uma nova dinastia vai se estabelecer e João IV vai assumir o trono, restabelecendo o então é, Reino de Portugal. Isso vai ser basicamente muito importante para o nosso Brasil, ok? Mas mais interessante ainda é que após acontecer esse processo, o Brasil vai estar quebrado e por causa dos bandeirantes nós vamos encontrar o ouro e aí o Brasil vai sobreviver agora às custas do ouro. Portugal vai, no caso, explorar o ouro brasileiro. Por volta aí do finalzinho desse processo de exploração do ouro, o Brasil está sendo muito espoliado pela coroa portuguesa e vai surgir aí a Inconfidência Mineira baseada nos princípios liberais que vai estar acontecendo na França e também nos Estados Unidos com a independência americana e a Revolução Francesa. O Brasil vai tentar fazer esse processo, mas a coroa portuguesa vai massacrar os inconfidentes, ok? E no finalzinho, quando morrem os inconfidentes, o Brasil está à beira do fracasso aí econômico com relação à produção de ouro e vai surgir um novo produto aí nas terras tropicais que vai ser o terceiro milagre brasileiro, que é a produção de café. Então o Brasil devagarzinho vai começando a transformar aquelas plantations que ainda sobravam da cana-de-açúcar em plantations de café. Só que agora mais na região sudeste, tal, a capital não vai ser mais Salvador, já vai ser Rio de Janeiro e nós vamos estar em uma outra situação. Olá. Para nossa surpresa, agora
a família real portuguesa vai desembarcar em terras tupiniquins. Mas como isso acontece? A metrópole deixa de existir e a colônia vai virar metrópole. Que coisa fantástica acontece. O Brasil é dessas coisas. As coisas sempre mudam de situação. E aqui, por causa da ação de Napoleão Bonaparte sobre a Europa, as invasões napoleônicas, vai fazer com que a família real dê nos calos lá de Portugal e venha diretamente para as terras tupiniquins, fugindo lá de Napoleão. Aqui eles estabelecem sua corte e trazem muito avanço para as terras brasileiras. A independência do Brasil. Finalmente, nós vamos chegar no período que vamos ter a nossa independência, onde Dom Pedro I vai fazer o grito da independência lá às margens do rio Ipiranga, tal. Mas por trás de toda essa ação de glamour da independência está incutida a ideia básica de que o Brasil estava sendo forçado pelas elites do momento a mudar de rumo na sua história. E por causa das revoluções liberais que estavam acontecendo no mundo, os reis estavam com a cabeça balançando, ou seja, o rei de Portugal, né, que estava no Brasil, teve que ir para Portugal para salvar a sua coroa. Então, o Napoleão morreu e ele voltou para Portugal e deixou aqui o Dom Pedro I. Aqui a coisa também ficou feia e estava em risco também de ter uma revolução liberal por aqui. E as elites iam perder o seu poder, o domínio sobre suas terras e o processo de escravidão que ainda estava perdurando aqui em nosso país. Como ficaria se tivesse uma revolução liberal e as pessoas tivessem mais acesso ao direito e tivessem oportunidade de serem sujeitos do direito? A Revolução Liberal trazia mais democracia ao Estado. E agora, como ficaria a situação? Então, pressionado de um lado pelas elites portuguesas e pressionado do outro lado pelas elites brasileiras, o que fez Dom Pedro I? Proclamou a independência do Brasil. Na verdade, ele estava querendo manter a situação sobre seu domínio e não perder o controle político, que estava ficando difícil se ele não tomasse uma atitude veemente de força. Ok? Então ele faz isso também com o apoio da poderosa Inglaterra, que estava aí em busca de espaço para comercializar, de mercado consumidor e de mercadorias, e ela não queria que Portugal estivesse atravessando nas ações entre Inglaterra e Brasil. A isso Para isso, ela vai financiar a independência do Brasil, pagando uma soma de dinheiro significativa para Portugal ficar quietinho, caladinho e deixar que o Brasil siga em frente com a sua independência. Na verdade, o Brasil precisa ainda desenvolver a sua democracia. Nós precisamos evoluir muito ainda no processo de democratização do nosso país. Nós ainda temos ainda as comunidades indígenas e comunidades negras e descendentes ainda de portugueses que estão no Brasil, que se misturaram com essas populações indígenas e negras ainda marginalizados. Então, grande parcela da nossa população ainda não tem acesso ao direito como deveria ter. Então, nós ainda estamos em processo de construção da nossa democracia. E toda vez que a gente desenvolve algum aspecto da nossa democracia, onde as pessoas têm mais acesso aos direitos fundamentais, aos direitos civis, enfim, a todos os direitos que estão contidos na nossa Constituição, nós estamos ainda construindo isso. E você e eu somos parte desse processo de construção de um Brasil onde todos os seus indivíduos sejam respeitados e sejam sujeitos de direito, ok? Seja para todas as etnias que vivem e que estão em território brasileiro, ok? Forte abraço e até mais.
para se